Durante milhões de anos, a Terra funcionou sob um equilíbrio que parecia impossível de quebrar. Os répteis dominavam a Terra, grandes anfíbios controlavam áreas úmidas e os ecossistemas seguiam regras que resistiram à passagem do tempo. Então, o planeta começou a falhar. Das profundezas da Terra, continentes inteiros começaram a fraturar. O clima mudou abruptamente e uma crise global eliminou grande parte da vida existente. Quando tudo acabou, os antigos governantes do mundo haviam desaparecido. Os dinossauros, até então poucos e secundários, herdaram um planeta transformado. O que os dinossauros tinham que os outros não tinham? Antes da ruptura, uma paisagem repleta de répteis. Por volta de 240 milhões de anos atrás, o planeta começou a sofrer tensões vindas do seu interior. Na superfície, não havia sinais claros do que estava acontecendo, e os primeiros parentes dos dinossauros mal podiam notar. Dinossauros verdadeiros ainda não existiam, mas seus ancestrais diretos sim, animais pequenos, ágeis, de tamanho semelhante ao de um gato, que se moviam por um mundo exigente e em mudança. Para eles, a vida seguia um curso normal. Eles se moviam entre grandes anfíbios, evitavam predadores e suportavam intensas chuvas sazonais que marcavam o ritmo do Triássico. Nada indicava que o solo sob seus pés estava começando a falhar. Nas profundezas do planeta, no entanto, a situação era muito diferente. Muito abaixo da superfície, a base do supercontinente Pangeia estava começando a se fraturar lentamente. Este não foi um episódio repentino, mas um processo prolongado e constante. Rachaduras se formaram a vários quilômetros de profundidade, deslocaram-se, uniram-se e expandiram-se com o tempo. De cima, essas mudanças não podiam ser vistas. Não havia montanhas desmoronando nem mares se abrindo ainda. O perigo permanecia oculto. Enquanto essas transformações avançavam em silêncio, os primeiros dinossauros começaram a aparecer de forma irregular. Seu surgimento não foi explosivo ou uniforme, mas o resultado de uma transição gradual de seus ancestrais dinossauromorfos. Durante os últimos 30 milhões de anos do Triássico, esses animais mudaram lentamente, testando diferentes formas corporais e maneiras de se mover. Alguns andavam eretos sobre 2 membros, outros mantinham características mais primitivas. Eles viviam em um ambiente controlado por animais muito maiores e mais diversos, onde ainda não desempenhavam um papel central. Naquela época, a Terra já estava dentro da era dos répteis. A vida terrestre era dominada por diferentes linhagens reptilianas que haviam evoluído muito antes de os dinossauros aparecerem. Não havia um único grupo dominante, mas sim uma coleção de répteis que ocupavam a maioria dos espaços disponíveis na Terra. Entre esses grupos estavam os arcossauros, uma linhagem ampla que incluía vários ramos diferentes. Dentro deles destacavam-se os pseudosuquianos, répteis aparentados com os crocodilos modernos, que durante o Triássico ocupavam posições dominantes em muitos ecossistemas. Esses animais incluíam grandes predadores e formas herbívoras encouraçadas, e em muitas regiões eram os principais reguladores da vida terrestre. Os dinossauros também faziam parte dos arcossauros, mas nesta fase inicial, sua presença era limitada. Eram répteis como os outros, compartilhavam uma origem comum, mas não impunham condições nem controlavam os ecossistemas. Seu pequeno tamanho e baixa diversidade mantinham-nos em segundo plano, dentro de um mundo governado por outros répteis melhor estabelecidos. Enquanto os pseudosuquianos dominavam rios, planícies e áreas florestais, os primeiros dinossauros moviam-se pelas margens do sistema. Eles não lideravam cadeias alimentares nem definiam como o ambiente funcionava. Sua sobrevivência dependia de ocupar espaços secundários e adaptar-se às condições mutáveis em um planeta que ainda não lhes pertencia. Ao mesmo tempo, forças enormes atuavam sobre a Pangeia de direções opostas. De leste e oeste, o supercontinente era submetido a uma tensão constante gerada pelo calor interno do planeta, pela gravidade e pela pressão acumulada nas camadas profundas da Terra. Essas forças, imperceptíveis em escala humana, eram intensas o suficiente para mover massas continentais inteiras ao longo de milhões de anos. Sob este empurrão contínuo, a Pangeia começou a se esticar, como um material que se afina quando é forçado por tempo demais. Cada ajuste interno produzia tremores menores. Ocorriam terremotos que não alteravam a vida na superfície, mas enfraqueciam a estrutura do continente. Com cada movimento, novas fraturas apareciam.
Com o tempo, essas rachaduras se espalharam e se conectaram umas com as outras. O supercontinente, que permanecera unido por milhões de anos, começou a perder coesão. O processo era lento, mas constante. Por dezenas de milhões de anos, a Pangeia foi submetida a esta tensão contínua, uma combinação de forças opostas que enfraqueceram seu interior. Como acontece quando um material é esticado além de sua resistência, chegou-se a um ponto em que a estrutura não conseguia mais se sustentar. Fraturas profundas atingiram a superfície, e o continente começou a se abrir por dentro, seguindo uma linha que eventualmente o separaria em dois grandes blocos. Aquele primeiro rasgo marcou o início de uma transformação que ainda define a geografia do planeta hoje. A separação entre o que mais tarde se tornaria a América do Norte e a Europa, bem como entre a América do Sul e a África, começou neste momento. O Oceano Atlântico ainda não existia, mas o espaço que ele ocuparia começou a se formar quando a água do mar começou a se infiltrar entre as massas de terra que se afastavam lentamente. Embora essas mudanças tenham moldado o mundo moderno, o processo não foi ordenado ou estável. A fragmentação de um continente traz consequências inevitáveis. Quando a crosta se estica e se afina, a pressão sobre as camadas mais profundas diminui. Esta redução permite que o material fundido do interior suba. O resultado direto deste processo é a atividade vulcânica. Nos estágios iniciais, quando as fraturas eram pequenas, os efeitos eram limitados. Vulcões isolados podiam aparecer, fluxos de lava localizados e danos restritos a áreas específicas. Nesses casos, a atividade terminava e o ambiente conseguia se estabilizar. Processos semelhantes ainda podem ser observados em regiões onde os continentes estão começando a se separar lentamente hoje. Mas o que estava acontecendo no final do Triássico era diferente. Não era uma ruptura menor, mas o completo despedaçamento de um supercontinente. A escala do fenômeno era enorme. À medida que a Pangeia se fragmentava, o magma acumulado ao longo de milhões de anos encontrou caminhos abertos para a superfície. Quando finalmente emergiu, fê-lo em escala massiva. Por volta de 201 milhões de anos atrás, o processo atingiu seu ponto crítico. Após um longo período de acúmulo subterrâneo, o magma começou a subir rapidamente. A crosta, já enfraquecida, abriu-se e permitiu que volumes gigantescos de rocha fundida atingissem a superfície. Não foi um episódio único, mas uma série de eventos repetidos ao longo de centenas de milhares de anos. Durante esse tempo, a atividade vulcânica liberou volumes enormes de lava que se espalharam por regiões muito vastas do continente. Com o tempo, esses fluxos se acumularam para formar camadas de espessura excepcional, o suficiente para enterrar paisagens inteiras sob vastas extensões de rocha solidificada. Grandes áreas da Pangeia foram cobertas por este material, transformando irreversivelmente a superfície do planeta. As erupções não alteraram apenas a Terra. Junto com a lava, grandes volumes de gases foram liberados na atmosfera. Entre eles, estavam compostos capazes de modificar o clima em escala global. O resultado foi um aquecimento acelerado do planeta, acompanhado por mudanças ambientais extremas. As condições tornaram-se cada vez mais difíceis para a maioria das formas de vida. Este período deu origem a uma das grandes crises biológicas na história da Terra. Uma alta porcentagem de espécies desapareceu tanto na Terra quanto nos oceanos. Ecossistemas inteiros colapsaram. Plantas, animais e organismos marinhos foram incapazes de se adaptar à velocidade da mudança. A extinção foi generalizada e profunda. No entanto, o impacto não foi o mesmo para todos os grupos. Enquanto muitos desapareceram, outros conseguiram sobreviver. Entre eles estavam os dinossauros, que até aquele momento haviam ocupado um lugar secundário nos ecossistemas do Triássico. A catástrofe involuntariamente criou as condições que mais tarde permitiriam que eles se expandissem. Quando a atividade vulcânica diminuiu e o planeta começou a se estabilizar, o mundo resultante era diferente. O clima havia mudado, as paisagens haviam sido transformadas e muitas das espécies dominantes do Triássico não estavam mais presentes. Neste novo cenário, os dinossauros encontraram menos competidores e oportunidades que não existiam antes. Este foi o início de uma transição profunda. Não ocorreu imediatamente ou por uma causa única. Foi a consequência de processos geológicos prolongados, erupções massivas e extinções que remodelaram o planeta.
Os dinossauros não causaram essas mudanças, mas foram eles que conseguiram ocupar o espaço que permaneceu disponível. Assim, enquanto a Terra terminava de se fraturar e o antigo supercontinente se partia, uma nova etapa na história da vida começava. Os dinossauros ainda não dominavam o mundo, mas o caminho que os levaria a fazê-lo já havia sido marcado por forças muito mais antigas e poderosas do que eles. Debaixo, rachaduras, subsidência e fogo oculto. Quando as rachaduras internas da Pangeia atingiram a superfície, o planeta entrou em uma fase completamente nova. O supercontinente não era mais uma massa sólida, mas uma estrutura enfraquecida, atravessada por fraturas profundas que marcavam a linha exata ao longo da qual começaria a se separar. A partir daquele momento, o processo deixou de ser invisível. O solo começou a afundar em algumas áreas e a subir em outras, criando um limite geológico claro entre blocos de terra que se afastavam lentamente. A separação não foi instantânea. Por milhões de anos, as duas metades da Pangeia permaneceram conectadas por regiões cada vez mais estreitas. No entanto, o movimento constante acabou abrindo um corredor que permitiu a entrada da água do mar. Esse espaço crescente tornou-se com o tempo um novo oceano. O Atlântico, que hoje separa continentes inteiros, começou como uma fissura estreita através da qual o mar se infiltrou progressivamente. As consequências desse processo ainda podem ser vistas no mundo moderno. As linhas costeiras da América do Norte, Europa, África e América do Sul se encaixam como peças que outrora formaram um único todo. Este arranjo não é acidental. É o resultado direto daquela separação que começou há mais de 200 milhões de anos, quando a Pangeia começou a se abrir a partir de seu núcleo. Mas a fragmentação continental não foi um evento calmo. Diferente de uma quebra limpa, o rasgamento de um continente desencadeou uma série de transformações ligadas que se estenderam por milhões de anos. À medida que a Pangeia se enfraquecia por dentro, o profundo equilíbrio interno do planeta começou a mudar. Essa mudança abriu caminho para uma atividade vulcânica cada vez mais frequente ao longo da zona de ruptura. Esse fenômeno segue leis físicas simples. Quando a crosta se afina, o material fundido abaixo dela encontra caminhos mais fáceis para cima. Em regiões onde a separação era limitada, o magma podia permanecer preso no subsolo, solidificando-se antes de atingir a superfície. Em outras áreas, porém, a fratura era larga o suficiente para permitir que o magma emergisse violentamente. Ao longo das bordas do que viria a ser a futura costa leste da América do Norte, esse processo deixou uma marca visível que ainda existe hoje. Grandes intrusões de magma formaram-se ali, forçando seu caminho entre camadas de rocha sem entrar em erupção como lava. Essas estruturas, conhecidas como soleiras, fazem parte do sistema interno de vulcões. Elas funcionam como condutos subterrâneos através dos quais o magma se move antes de se solidificar. Um dos exemplos mais claros desse fenômeno encontra-se próximo ao rio Hudson, no que é hoje o estado de Nova Jersey. Ali, uma longa muralha rochosa se ergue, com fendas verticais e uma superfície escura, estendendo-se por dezenas de quilômetros. Essa formação, conhecida localmente como palisades, é o resultado direto do magma que subiu durante a fragmentação da Pangeia e esfriou no subsolo antes de atingir a superfície. Milhões de pessoas hoje vivem no topo dessa antiga cicatriz geológica sem estarem conscientes de sua origem. Pontes, estradas e cidades inteiras repousam sobre rochas que fizeram parte do sistema vulcânico que acompanhou a fragmentação do supercontinente. Essas formações não são montanhas criadas por colisões tectônicas, mas remanescentes de magma que se intruíram entre camadas de rocha quando a crosta se abriu. Mais a oeste, em áreas onde o magma de fato atingiu a superfície, a paisagem é diferente. Ali, as erupções produziram fluxos de lava que, ao se solidificarem, formaram colinas baixas e alinhadas. Essas elevações, agora cobertas de vegetação, marcam os locais onde a rocha fundida emergiu e se espalhou sobre vales e planícies antigos. Essas áreas vulcânicas não surgiram isoladamente. Elas faziam parte de um sistema contínuo que seguia a linha de ruptura da Pangeia. Do que é hoje o leste da América do Norte até regiões que agora pertencem à África e à América do Sul, o magma irrompeu ao longo da mesma fratura continental. A separação do supercontinente foi acompanhada por atividade vulcânica distribuída por milhares de quilômetros.
Enquanto tudo isso acontecia, os animais que habitavam a Pangeia continuavam suas vidas sem entender a magnitude da mudança. Primeiros dinossauros, grandes anfíbios, répteis semelhantes a crocodilos e pequenos parentes dos mamíferos ocupavam os rios, lagos e planícies que se formavam em áreas que haviam sofrido subsidência ao longo de falhas. Essas depressões, conhecidas como bacias de Rift, enchiam-se de água e sedimentos, criando ambientes ricos e variados. As bacias formavam-se quando um lado de uma falha caía em relação ao outro. O resultado era uma depressão limitada por áreas elevadas. Com o tempo, os rios desciam de terrenos mais altos e depositavam areia, lama e outros materiais no fundo dessas bacias. Em algumas fases, as bacias enchiam-se com lagos profundos. Em outras, secavam parcialmente e eram novamente atravessadas por rios. Este ciclo repetiu-se repetidamente ao longo de milhões de anos. Cada mudança deixou camadas sobrepostas de sedimentos que prenderam restos de plantas e animais. Pegadas, ossos e outros vestígios foram enterrados e preservados no registro geológico. Essas bacias tornaram-se arquivos naturais da vida do final do Triássico e do início do Jurássico. Ao longo da futura costa leste da América do Norte, formou-se uma cadeia contínua dessas bacias. Do Canadá à parte sul do que hoje são os Estados Unidos, a terra gradualmente afundou e encheu-se de sedimentos enquanto a Pangeia lentamente se rasgava. Em cada uma delas, a vida prosperou até que os eventos vulcânicos atingissem seu auge. A separação continental não foi um processo uniforme. Algumas regiões se fraturaram antes de outras. As primeiras grandes erupções ocorreram em áreas que hoje correspondem ao norte da África, quando essa região ainda estava conectada à América do Norte. A partir daí, a atividade vulcânica espalhou-se ao longo da linha de ruptura, afetando sucessivamente outras bacias. Essa progressão desigual fez com que os ecossistemas experimentassem mudanças escalonadas. Em alguns lugares, a vida continuou por um tempo, enquanto em outros os efeitos do vulcanismo já estavam sendo sentidos. A fragmentação da Pangeia não foi um desastre único e instantâneo, mas uma cadeia de transformações que se desenvolveu ao longo de centenas de milhares de anos. À medida que a separação avançava, as erupções tornaram-se mais frequentes e extensas. Bacias que antes haviam sido ambientes férteis foram expostas a fluxos de lava, cinzas e gases. A paisagem mudou radicalmente. Onde antes existiam rios e lagos, superfícies endurecidas de rocha vulcânica começaram a aparecer. Esse cenário marcou o prelúdio de um colapso maior. A ruptura do continente havia preparado o terreno, enfraquecendo a crosta e permitindo que o magma se acumulasse abaixo da superfície. O que estava por vir não seria um episódio isolado, mas uma série de eventos que transformariam definitivamente a história da vida na Terra. Os dinossauros ainda não dominavam o planeta, mas já estavam presentes nessas paisagens em transformação. Eles haviam sobrevivido a condições extremas, compartilhando o mundo com rivais poderosos. Agora, sem saber, estavam prestes a enfrentar uma crise que eliminaria muitos desses competidores e abriria um caminho completamente novo para sua expansão futura. Tudo muda, calor extremo e desaparecimentos em massa. Após milhões de anos de tensão acumulada sob a superfície, a ruptura da Pangeia atingiu um ponto crítico. Por cerca de 40 milhões de anos, o supercontinente esteve se esticando lentamente, enquanto volumes enormes de magma se acumulavam em profundidade. Quando a crosta finalmente cedeu por completo, aquele material fundido encontrou caminhos abertos para subir. O resultado foi uma das fases vulcânicas mais intensas que o planeta já experimentou. No final do Triássico, aproximadamente 201 milhões de anos atrás, a atividade vulcânica foi desencadeada em uma escala desconhecida em qualquer era humana. Estas não foram erupções explosivas isoladas ou colunas de cinza subindo ao céu. O fenômeno foi diferente. Em vez disso, o magma emergiu em ondas massivas, fluindo pela superfície por longos períodos e cobrindo vastas extensões de terra. Como resultado desta atividade sustentada, o volume de lava foi enorme. Somadas, algumas destas camadas atingiram espessuras próximas a 900 metros. A área de superfície total coberta por estes fluxos é estimada em cerca de 3 milhões de milhas quadradas no centro da Pangeia. Grandes regiões foram completamente enterradas sob rocha vulcânica solidificada, apagando paisagens inteiras em um tempo geologicamente muito curto. O impacto não se limitou à superfície. Junto com a lava, quantidades imensas de gases foram liberadas na atmosfera.
Entre eles, o dióxido de carbono desempenhou um papel central. Este gás, expelido em volumes extremos, alterou rapidamente o equilíbrio climático do planeta. As temperaturas globais começaram a subir a um ritmo acelerado. O aquecimento inicial desencadeou uma reação em cadeia. Nos oceanos, havia depósitos de clatratos, estruturas de gelo que prendiam gases como o metano em seu interior. Estas formações permanecem estáveis apenas sob condições específicas de temperatura e pressão. À medida que o planeta começou a aquecer, os clatratos começaram a se decompor simultaneamente em grandes áreas do fundo do mar. Quando estas estruturas colapsaram, o metano que havia sido armazenado por longos períodos foi subitamente liberado. Este gás tem um efeito estufa muito mais forte do que o do dióxido de carbono. Sua liberação massiva intensificou o aquecimento global, criando um ciclo de retroalimentação que acelerou ainda mais a subida das temperaturas. Dentro de um intervalo relativamente curto, a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera multiplicou-se. As temperaturas médias globais aumentaram entre 3 e 4 graus Celsius. Para os ecossistemas da época, esta mudança foi rápida demais. Plantas, animais terrestres e organismos marinhos foram incapazes de se adaptar a uma alteração tão abrupta. Em terra, a vegetação colapsou em amplas regiões. Estima-se que até 95% das plantas desapareceram. À medida que a cobertura vegetal sumia, os animais herbívoros perdiam sua fonte primária de alimento e, por sua vez, os predadores ficavam sem presas. A extinção então avançou de maneira em cascata através das cadeias alimentares. Nos oceanos, o excesso de dióxido de carbono causou a acidificação progressiva da água. Esta mudança química afetou severamente organismos com conchas e esqueletos calcários. Muitos deles não sobreviveram, levando ao colapso de ecossistemas marinhos inteiros. A vida marinha experimentou uma das maiores crises de sua história. O clima tornou-se extremamente instável. Períodos de calor intenso alternavam-se com fases um pouco mais frias. Estas oscilações intensificaram os contrastes entre as regiões norte e sul da Pangeia. As diferenças térmicas fortaleceram os sistemas de monções, fazendo com que as áreas costeiras recebessem chuvas ainda mais extremas, enquanto os interiores continentais tornavam-se mais áridos. A Pangeia nunca tinha sido um lugar fácil para a vida, mas estas condições elevaram essa hostilidade a um novo nível. Animais que já estavam adaptados a climas extremos encontraram um ambiente que era ainda mais imprevisível. Muitas espécies foram incapazes de resistir. Entre as vítimas estavam grupos que anteriormente dominavam os ecossistemas. Grandes anfíbios, répteis de corpo grande e parentes precoces dos mamíferos desapareceram em grandes números. Os pseudossuquianos, répteis aparentados aos crocodilos que foram predadores dominantes durante grande parte do Triássico, tornaram-se quase completamente extintos. Fitossauros de focinho longo, aetossauros encouraçados, hauizuquianos predadores e formas incomuns como efigia deixaram de aparecer no registro fóssil. Apenas algumas linhagens de crocodilos primitivos conseguiram sobreviver, e mesmo elas nunca recuperaram a diversidade ou abundância que tinham antes. Neste novo cenário que surgiu após o colapso, os dinossauros passaram pela crise de uma maneira diferente. Após o evento vulcânico, a composição da fauna mudou drasticamente. Evidências desta mudança estão preservadas em pegadas fossilizadas presas nos sedimentos das bacias de Rift. Ao longo da costa leste do que hoje é a América do Norte e o Canadá, existem mais de 70 locais contendo trilhas de dinossauros e outros animais. Estes locais estão organizados em camadas sucessivas, que cobrem um intervalo de cerca de 30 milhões de anos. Nas camadas mais antigas, correspondentes ao final do Triássico, as pegadas de dinossauros são escassas. Trilhas de outros répteis, grandes anfíbios e pequenos vertebrados predominam. Os dinossauros estão presentes, mas não ocupam um papel dominante. Suas trilhas representam cerca de 20% do total. Após as erupções vulcânicas, o quadro muda abruptamente. Nas camadas correspondentes ao início do Jurássico, muitas das trilhas de animais não dinossauros desaparecem completamente. Ao mesmo tempo, as trilhas de dinossauros aumentam tanto em número quanto em diversidade. Nestas camadas, aproximadamente metade de todas as pegadas já pertence a dinossauros. Novos tipos de trilhas aparecem que não existiam antes. Algumas mostram combinações de mãos e pés que indicam formas quadrúpedes precoces.
Outras pertencem a dinossauros carnívoros maiores do que os do Triássico. As primeiras trilhas de dinossauros de pescoço longo que começaram a explorar novos nichos também são identificadas. Este registro não mostra uma recuperação lenta após a crise, mas uma reorganização profunda dos ecossistemas. Enquanto muitos grupos desapareceram para sempre, os dinossauros não apenas sobreviveram, mas diversificaram-se rapidamente. Novas espécies surgiram e começaram a ocupar os espaços ecológicos que haviam sido deixados vazios. O mundo que surgiu após o episódio vulcânico era diferente do que veio antes. Condições climáticas, vegetação e fauna haviam mudado. Neste novo cenário, os dinossauros encontraram menos competição e uma maior variedade de ambientes disponíveis. Sem buscar ou planejar, eles se viram em uma posição privilegiada para se expandir. Este processo marcou a transição definitiva para uma nova era. O Triássico chegou ao fim e o Jurássico começou. Com ele, iniciou-se o período em que os dinossauros deixariam de ser atores secundários e se tornariam os principais habitantes dos ecossistemas terrestres do planeta. Marcas na pedra, restos preservados sob a cidade. Muito tempo depois de as erupções remodelarem o planeta, algumas das evidências mais claras do que aconteceu permaneceram visíveis em lugares inesperados. Na cidade de Nova York, basta caminhar pela Broadway e olhar entre os edifícios para ver, do outro lado do rio Hudson, um grande penhasco de rocha escura, erguendo-se a cerca de 30 metros de altura. Esta muralha natural, conhecida como Palisades, estende-se por dezenas de quilômetros desde Staten Island até o norte do estado. Durante grande parte do ano, a face da rocha é coberta por árvores e vegetação que se agarram às suas encostas quase verticais. Cidades inteiras situam-se no topo dela, e uma das extremidades da ponte George Washington está ancorada diretamente em sua estrutura. Milhões de pessoas a veem todos os dias, sem saber que este penhasco é um remanescente direto dos eventos vulcânicos que acompanharam a fragmentação da Pangeia. As palisades não são um fluxo de lava superficial, elas são um tipo de formação geológica chamada soleira, uma intrusão de magma que força seu caminho entre camadas de rocha no subsolo e se solidifica antes de atingir a superfície. Essas estruturas fazem parte do sistema interno de vulcões. Elas atuam como condutos que transportam magma em profundidade, embora nem sempre o liberem para a superfície. Esta soleira formou-se no final do Triássico, quando a fratura entre as duas metades da Pangeia cruzou o que é hoje a costa leste da América do Norte, a apenas alguns quilômetros de onde a cidade de Nova York se encontra hoje. O magma que a criou veio dos mesmos reservatórios que alimentaram as enormes erupções da época, embora, neste caso, tenha ficado preso no subsolo e esfriado sem produzir lava superficial. Não muito longe dali, a cerca de 30 quilômetros para o oeste, o magma de fato atingiu a superfície. As rochas vulcânicas resultantes formam agora uma série de colinas baixas conhecidas como Montanhas Watchung, no norte de Nova Jersey. Embora sua altura seja modesta e sua extensão limitada, essas colinas são outro testemunho direto da atividade vulcânica associada à ruptura do supercontinente. No centro desta área fica Livingston, uma comunidade residencial que no final da década de 1960 tornou-se o cenário de uma descoberta inesperada. Em uma pedreira abandonada, onde haviam sido extraídos xistos vermelhos formados em antigos rios e lagos próximos aos vulcões, começaram a aparecer pegadas de dinossauros fósseis. A notícia chegou a um adolescente de 14 anos chamado Paul Olsen. Sua mãe contou-lhe o que havia lido no jornal local, e a ideia de que dinossauros tivessem vivido tão perto de sua casa deixou-o atordoado. Sem pensar muito sobre isso, Olsen reuniu seu amigo Tony Lessa, e os dois pedalaram em suas bicicletas até a pedreira. À primeira vista, o local não era nada notável. Era uma área negligenciada, cheia de rochas e vegetação. No entanto, o recente aparecimento de pegadas havia atraído vários amadores em busca de fósseis. Olsen e Lessa iniciaram conversas com alguns deles e aprenderam rapidamente o básico do trabalho: como reconhecer pegadas antigas, como extraí-las sem danificá-las e como analisá-las. A experiência logo se tornou uma obsessão. Os dois jovens voltavam ao local repetidamente. Como tinham que frequentar a escola durante o dia, trabalhavam à noite, usando lanternas e fogueiras, mesmo no meio do inverno.
Por mais de um ano, continuaram escavando muito tempo depois de a maioria dos outros amadores ter perdido o interesse. Durante esse tempo, coletaram centenas de pegadas pertencentes a diferentes animais. Entre elas estavam trilhas de dinossauros carnívoros semelhantes ao Coelophysis, dinossauros herbívoros e outros vertebrados que compartilhavam o ambiente com eles. À medida que a coleção crescia, também crescia a frustração deles. Enquanto trabalhavam à noite, caminhões entravam ilegalmente na pedreira para despejar lixo. Durante o dia, outros coletores removiam pegadas que os meninos ainda não haviam conseguido extrair. O local estava se deteriorando rapidamente e a evidência do passado corria o risco de desaparecer. Diante dessa situação, Olsen decidiu agir por conta própria. Ele começou a escrever cartas diretamente ao presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, que havia acabado de ser eleito na época. Ele não enviou apenas uma carta, mas muitas. Nelas, pedia que os poderes presidenciais fossem usados para proteger a pedreira e transformá-la em um local preservado. Ele até enviou à Casa Branca um molde de fibra de vidro de uma pegada de dinossauro. Além das cartas, lançou uma campanha mediática. Sua história apareceu na revista Life, aumentando muito o interesse público. Eventualmente, sua persistência valeu a pena. Em 1970, a empresa proprietária das terras doou a pedreira ao condado, que a transformou em um parque de fósseis conhecido como Riker Hill Fossil Site. No ano seguinte, o local recebeu a designação oficial de Marco Histórico Nacional. Olsen foi reconhecido com uma recomendação presidencial por seu trabalho. Ele até chegou perto de ser recebido na Casa Branca, embora a visita tenha sido cancelada no último minuto por decisão de um conselheiro presidencial. Longe de ser um episódio isolado, essa experiência traçou o curso de sua vida. Olsen estudou geologia e paleontologia, concluiu seu doutorado na Universidade de Yale e obteve um cargo de professor na Universidade de Colômbia, muito perto de onde tudo havia começado. Com o tempo, tornou-se uma figura central no estudo do Triássico Superior e do Jurássico Inferior. Grande parte de seu trabalho concentrou-se em entender os eventos que coincidiram com o surgimento das pegadas que ele havia descoberto quando adolescente. Ele investigou a fragmentação da Pangeia, as erupções vulcânicas massivas, a extinção associada e a ascensão dos dinossauros durante a transição para o Jurássico. A região onde ele cresceu revelou-se um dos melhores lugares do mundo para estudar esse período. Ela faz parte da Bacia de Newark, uma depressão geológica preenchida com sedimentos do Triássico e do Jurássico, alinhada com outras bacias semelhantes que se estendem ao longo da antiga fratura da Pangeia, do Canadá ao sudeste dos Estados Unidos. Nessas depressões, formaram-se rios e lagos que sustentaram ecossistemas variados. Dinossauros, répteis aparentados com crocodilos, grandes anfíbios e parentes precoces de mamíferos deixaram suas pegadas e restos esqueléticos ali. Mais tarde, quando as erupções começaram, muitos desses ambientes foram enterrados sob lava e cinzas, selando um registro detalhado do que aconteceu antes e depois da grande mudança. Graças a essas pegadas, preservadas camada por camada, foi possível reconstruir como os dinossauros passaram de uma presença menor para ocupar um lugar cada vez mais central nos ecossistemas. As marcas na rocha mostraram claramente que o domínio dos dinossauros não era uma suposição, mas um fato registrado passo a passo no chão em que caminhavam. Vácuos ecológicos, a queda dos antigos governantes. As transformações que seguiram as erupções não se limitaram a mudar a paisagem. Elas alteraram profundamente quem vivia nela. Nas bacias de Rift que atravessavam o leste da Pangeia, animais que haviam prosperado por milhões de anos viram-se subitamente em um ambiente que não podiam mais sustentar. Antes do colapso vulcânico, os ecossistemas do Triássico eram dominados por uma ampla variedade de répteis bem estabelecidos e grandes anfíbios. Havia grandes predadores, herbívoros encouraçados e outros animais que ocupavam posições-chave nas cadeias alimentares, enquanto pequenos parentes precoces de mamíferos completavam esta rede ecológica. O impacto combinado do vulcanismo, aquecimento extremo, perda de vegetação e instabilidade climática revelou-se fatal para a maioria desses animais. À medida que as plantas desapareciam, os herbívoros perdiam sua fonte de alimento e os predadores ficavam sem presas. Neste colapso, muitos dos grandes répteis que haviam dominado os ecossistemas do Triássico por milhões de anos desapareceram do registro fóssil.
Ao final deste processo, apenas algumas linhagens de crocodilos primitivos conseguiram persistir. Esses sobreviventes continuaram a existir, mas nunca mais alcançaram a diversidade ou a dominância que seus parentes haviam atingido durante o Triássico Superior. Enquanto isso, os dinossauros passaram pela crise de uma maneira diferente. Embora também tenham sofrido perdas, conseguiram manter populações grandes o suficiente para continuar. No novo mundo que surgiu após as erupções, muitas das barreiras que anteriormente limitavam sua expansão haviam desaparecido. Como resultado, vestígios de animais não dinossauros foram drasticamente reduzidos ou desapareceram completamente, enquanto as pegadas de dinossauros aumentaram tanto em número quanto em variedade. Essa mudança reflete como os dinossauros começaram a ocupar sistematicamente os espaços ecológicos que haviam sido deixados vazios após a crise. Essa mudança não ocorreu gradualmente. Foi abrupta e coincide diretamente com o intervalo vulcânico. A sequência de camadas mostra uma transição clara entre um mundo dominado por múltiplos grupos e um no qual os dinossauros ocupam a maioria dos espaços disponíveis. Além do aumento em número, observa-se também um aumento no tamanho das pegadas. Aparecem trilhas muito maiores do que as do Triássico, indicando que alguns dinossauros começaram a crescer mais do que seus predecessores. Novos tipos de trilhas apontam para a chegada de formas que não existiam anteriormente nessas regiões. Esse padrão repete-se em diferentes pontos ao longo das bacias de Rift, reforçando a ideia de que este não foi um fenômeno local. Representa uma reorganização em larga escala dos ecossistemas terrestres, diretamente ligada às mudanças ambientais extremas. Com muitos de seus antigos rivais eliminados, os dinossauros encontraram menos competição por alimento, território e recursos. Nichos que haviam sido ocupados por milhões de anos foram deixados vazios. Sem a necessidade de deslocar ativamente outros grupos, os dinossauros começaram a preencher esses espaços. Esse processo não foi imediato nem uniforme, mas marcou um ponto de virada. Pela primeira vez, os dinossauros deixaram de ser meros participantes secundários. Sua presença tornou-se dominante no registro fóssil e nas pegadas preservadas no solo. O mundo após a crise vulcânica era mais quente, mais instável e muito diferente daquele do início do Triássico. Nesse ambiente transformado, os dinossauros não apenas sobreviveram, mas começaram a consolidar uma posição que não perderiam por um tempo muito longo. A Terra muda, o Jurássico abre o mundo. Com o fim do Triássico e a estabilização que se seguiu às erupções, uma nova etapa começou. O Jurássico marcou o início do período em que os dinossauros passaram a ocupar o centro dos ecossistemas terrestres. Embora os primeiros dinossauros tivessem aparecido dezenas de milhões de anos antes, eles nunca haviam alcançado uma posição dominante. Esse equilíbrio mudou após a fragmentação da Pangeia. O planeta que emergiu após o episódio vulcânico era diferente. As temperaturas eram mais altas, os padrões climáticos haviam mudado e as paisagens foram reorganizadas. Neste novo cenário, os dinossauros encontraram um mundo mais vazio, com muito menos competidores e vastas regiões disponíveis para serem colonizadas. Durante o primeiro milhão de anos do Jurássico, os dinossauros começaram a diversificar-se rapidamente. Novos grupos surgiram e linhagens que já existiam expandiram-se, mas que anteriormente estavam restritas a áreas específicas. Esta expansão não foi local, mas global. Os dinossauros começaram a aparecer em uma ampla variedade de ambientes. Eles estabeleceram-se em regiões úmidas, atravessaram desertos e adaptaram-se a territórios que não haviam conseguido ocupar antes. À medida que o Jurássico inferior avançava, os principais tipos de dinossauros já podiam ser encontrados em grande parte do planeta. A imagem clássica de dinossauros dominando a Terra deixou de ser uma ideia abstrata e tornou-se uma realidade documentada. Os ecossistemas começaram a ser estruturados em torno deles. Grandes carnívoros coexistiam com herbívoros de diferentes tamanhos e formas. Enquanto isso, pequenos mamíferos, lagartos, anfíbios e outros vertebrados não dinossauros foram relegados a papéis secundários, ocupando nichos marginais. Entre os dinossauros carnívoros, surgiram formas maiores do que as do Triássico. Alguns terópodes atingiram comprimentos próximos a 6 metros, superando em muito seus predecessores. Esses predadores moviam-se com agilidade e posicionavam-se no topo das cadeias alimentares. Os dinossauros herbívoros também começaram a diversificar-se.
Surgiram ornitísquios cobertos por placas ósseas, que mais tarde dariam origem a grupos pesadamente encouraçados. Outros, menores e mais ágeis, adotaram dietas variadas e estilos de vida flexíveis, permitindo-lhes prosperar em diferentes ambientes. Algumas linhagens que já existiam no Triássico, mas estavam limitadas a regiões específicas, começaram a expandir-se. Os primeiros dinossauros de pescoço longo e certos ornitísquios primitivos conseguiram espalhar-se por grandes áreas do planeta, aproveitando a fragmentação continental e o surgimento de novos corredores ecológicos. A fragmentação da Pangeia facilitou esta expansão. À medida que os continentes se separavam, novas linhas costeiras, bacias e ambientes costeiros eram criados. Esses espaços ofereciam oportunidades para colonização e favoreciam a diferenciação regional das espécies. Com o tempo, os dinossauros tornaram-se os animais terrestres mais visíveis e abundantes. Sua diversidade aumentou, tanto em formas corporais quanto em estratégias de sobrevivência. A combinação de tamanho, mobilidade e adaptação permitiu-lhes ocupar uma gama de nichos que nenhum outro grupo havia conseguido dominar de forma tão ampla. Este processo não se limitou a um único grupo de dinossauros. Terópodes, ornitísquios e saurópodes primitivos coexistiam e compartilhavam recursos. Cada um seguia seu próprio caminho evolutivo, mas todos beneficiavam-se de um mundo que havia sido deixado aberto após a extinção de muitos competidores. O Jurássico Inferior consolidou esta transformação. O que havia começado como sobrevivência durante uma crise tornou-se uma expansão sustentada. Os dinossauros deixaram de ser uma curiosidade evolutiva e tornaram-se a base dos ecossistemas terrestres por milhões de anos. Neste novo equilíbrio, os dinossauros não estavam mais reagindo a um desastre recente. Eles estavam crescendo, diversificando-se e ocupando o planeta com uma estabilidade que marcou o início de um longo período de domínio. Os gigantes assumem o controle. Entre todos os dinossauros que prosperaram após a crise do Triássico, houve um grupo que passou a personificar a nova dominância terrestre melhor do que qualquer outro. Estes foram os saurópodes, animais de pescoço longo com membros semelhantes a colunas e corpos enormes, dedicados a consumir plantas em quantidades colossais. Sua presença tornou-se cada vez mais comum à medida que o Jurássico avançava. Estes dinossauros não apareceram do nada. Eles vieram de uma linhagem anterior conhecida como os prosaurópodes, herbívoros de tamanho médio que já existiam no Triássico Superior. Alguns deles, como o Platyosaurus, haviam alcançado tamanhos notáveis para sua época, mas ainda eram limitados por seu ambiente. Eles não podiam ocupar vastos desertos ou mover-se livremente por todo o planeta. Com o início do Jurássico, essas restrições começaram a desaparecer. Os saurópodes desenvolveram corpos cada vez mais especializados. Seus pescoços alongaram-se progressivamente, formados por um maior número de vértebras e por ossos que se tornaram cada vez mais alongados. Esta estrutura permitia-lhes aceder a fontes de alimento que outros herbívoros não conseguiam alcançar. O pescoço longo dava-lhes uma vantagem direta. Eles podiam permanecer no mesmo lugar por horas e varrer grandes áreas de vegetação sem se moverem muito. Desta forma, obtinham quantidades enormes de comida, enquanto gastavam menos energia do que outros animais. Esta estratégia de alimentação foi fundamental para sustentar corpos de tamanho extremo. Ao mesmo tempo, estes dinossauros cresciam rapidamente. De filhotes muito pequenos, atingiam tamanhos gigantescos em apenas 30 ou 40 anos. Esta taxa de crescimento reduzia o período durante o qual eram vulneráveis a predadores e aumentava suas chances de chegar à idade adulta. Outra característica decisiva residia em seu sistema respiratório. Os saurópodes tinham pulmões semelhantes aos das aves modernas. O ar fluía em uma única direção e o oxigênio era utilizado tanto durante a inspiração quanto na expiração. Este sistema permitia uma respiração muito mais eficiente do que a dos mamíferos atuais. Somada a este tipo de pulmão, estava uma rede de sacos aéreos que se estendia por grande parte do corpo. Estes sacos não só ajudavam a melhorar a respiração, mas também penetravam nos ossos, tornando-os mais leves sem perder a resistência. As vértebras do pescoço, por exemplo, eram fortes, porém muito leves graças a esta estrutura interna. Este design resolveu vários problemas de uma vez. Permitiu que pescoços extremamente longos fossem sustentados sem que o animal colapsasse, reduziu o peso total do esqueleto e ajudou a dissipar o calor corporal.
Em animais de tamanho tão grande, eliminar o excesso de calor era uma necessidade constante, especialmente em climas quentes. Com estas adaptações combinadas, os saurópodes atingiram tamanhos sem precedentes. Durante o Jurássico Inferior e Médio, alguns já excediam 10 toneladas e mediam mais de 15 metros de comprimento. Mais tarde, certas espécies cresceram ainda mais, ultrapassando 30 toneladas. A evidência desta expansão não se limita aos ossos. Na ilha de Skye, na Escócia, foram encontradas pegadas fossilizadas que revelam a presença de saurópodes gigantes há cerca de 170 milhões de anos. Estas trilhas, preservadas em antigos sedimentos costeiros, mostram fileiras paralelas de impressões deixadas por animais que caminhavam de maneira coordenada. As pegadas pertencem a várias gerações diferentes, indicando que estes dinossauros usaram a área durante longos períodos. Eles caminhavam por lagoas rasas, compartilhando o ambiente com dinossauros menores, répteis, crocodilos e animais aquáticos. Naquela época, a Escócia era um lugar muito mais quente, com pântanos, praias e rios extensos. Os saurópodes não dominaram apenas por causa de seu tamanho. Eles adaptaram-se a diferentes ambientes e espalharam-se pelos continentes à medida que estes se separavam gradualmente. Quando o Atlântico começou a abrir-se, estes dinossauros já estavam presentes tanto em regiões que hoje pertencem às Américas, quanto naquelas que mais tarde formariam a Europa e a África. Com o tempo, espécies ainda maiores apareceram. Alguns saurópodes do Cretáceo excederam 50 toneladas, tornando-se os animais terrestres mais pesados que já existiram. Nenhum mamífero, réptil ou ave posterior aproximou-se daquelas dimensões. Este gigantismo não foi o resultado de uma única característica, mas da combinação de várias. O pescoço longo, o crescimento rápido, a respiração eficiente, o esqueleto aliviado e a capacidade de regular a temperatura corporal trabalharam juntos. Se apenas um destes elementos estivesse ausente, estes animais não teriam sido capazes de atingir tais tamanhos. No mundo que surgiu após a fragmentação da Pangeia, os saurópodes encontraram condições ideais para se expandirem. Os ecossistemas estavam abertos, a competição era menor e as plantas eram abundantes. Eles aproveitaram esta oportunidade de uma forma que nenhum outro grupo conseguiu igualar. Durante o Jurássico, estes gigantes tornaram-se a imagem mais clara da dominância dos dinossauros. Eles não eram apenas numerosos, mas ocupavam o centro das paisagens, visíveis de grandes distâncias, marcando o ritmo dos ecossistemas terrestres por milhões de anos. Regras de poder, caçadores de topo e hierarquias. Em um mundo onde os dinossauros já dominavam todos os continentes, o poder não era distribuído ao acaso. A vida terrestre operava sob regras claras, definidas pela força, velocidade e eficiência na caça. Em cada ecossistema havia uma hierarquia definida, uma rede de relações na qual cada animal ocupava um lugar preciso. No topo, grandes predadores controlavam o equilíbrio da vida, determinando quais espécies prosperavam e quais desapareciam. Durante milhões de anos, os grandes carnívoros não foram os mesmos em todos os lugares. Em diferentes épocas e regiões, diferentes grupos assumiram o controle. Durante o Jurássico e o Cretáceo Inferior, predadores enormes como o Allosaurus, o Sinraptor e outros carnívoros gigantes impuseram seu domínio. Esses animais eram grandes, poderosos e ocupavam os níveis mais altos das teias alimentares. Sua mera presença definia o comportamento das demais espécies. Neste mundo de gigantes, nem todos os carnívoros eram iguais. Abaixo dos grandes predadores existiam níveis intermediários. Caçadores menores que se moviam rapidamente atacavam presas menores e evitavam o confronto direto com os senhores do território. Essas teias alimentares eram complexas e dinâmicas, com múltiplas camadas de predadores e presas, todas interconectadas. Os tiranossauros faziam parte desse sistema. Por muito tempo, eles não foram reis absolutos, mas atores dentro de uma estrutura já estabelecida. Em alguns lugares, ocupavam posições secundárias, vivendo à sombra de predadores maiores. Em outros, especialmente quando as condições permitiam, conseguiram ascender e tornar-se os principais caçadores de seu ambiente. O domínio de um predador não dependia apenas do tamanho. A organização do poder terrestre também era determinada pela capacidade de detectar presas, pela eficiência na caça e pela resistência em ambientes em mudança.
Um predador dominante tinha que controlar grandes territórios, impor sua presença e manter o equilíbrio do ecossistema sem exauri-lo. Em regiões da Ásia e da América do Norte, os tiranossauros começaram a se destacar dentro dessas redes. Não o fizeram de forma repentina, mas gradual, adaptando-se a ecossistemas densos, úmidos e ricos em vida. Nesses ambientes, as florestas eram povoadas por dinossauros herbívoros de diferentes tamanhos, desde grandes saurópodes até manadas de dinossauros de bico de pato. Esses herbívoros formavam a base da cadeia alimentar e, por sua vez, atraíam grandes predadores. Um exemplo claro desse sistema aparece em sítios fósseis no sul da China, onde foram descobertos restos de um tiranossauro, conhecido como Qianzhousaurus. Este animal viveu há cerca de 66 milhões de anos em um ambiente tropical, com pântanos, vegetação densa e solo instável. Naquele ecossistema, múltiplas espécies coexistiam, criando uma teia alimentar complexa, onde a competição era constante. O Qianzhousaurus não era um predador isolado. Fazia parte de um sistema no qual diferentes carnívoros competiam pelas mesmas presas. Sua anatomia, com um focinho alongado e mandíbulas poderosas, tornava-o um caçador eficaz dentro daquele ambiente específico. Ele não precisava dominar um continente inteiro para ser um jogador-chave. Bastava controlar seu território e as rotas de caça mais produtivas. Nesses ecossistemas, o equilíbrio entre predadores e presas era frágil. Se um grande carnívoro desaparecesse, outros ocupavam seu lugar. Se uma população de herbívoros crescesse demais, os predadores beneficiavam-se. Tudo estava conectado. Os grandes predadores regulavam as populações, evitavam a superexploração de recursos e mantinham a estrutura do ecossistema. Ao longo do Jurássico e do Cretáceo, esse modelo repetiu-se em diferentes regiões. Em alguns lugares, os tiranossauros compartilhavam o poder com outros grandes carnívoros. Em outros, tornaram-se os principais reguladores do sistema. A chave não era apenas a força, mas a capacidade de se adaptar às mudanças ambientais. Em áreas onde grandes predadores rivais desapareceram ou declinaram, os tiranossauros aproveitaram a oportunidade. Sua presença tornou-se mais dominante e seu papel dentro da teia alimentar tornou-se central. Eles controlavam as maiores presas, deslocavam outros carnívoros e organizavam o fluxo de energia dentro do ecossistema. Este domínio não significava a ausência de competição. Mesmo em regiões controladas por tiranossauros, existiam outros carnívoros menores, ocupando nichos específicos. Alguns caçavam à noite, outros se especializavam em presas pequenas ou na necrofagia. O poder terrestre não era uma pirâmide simples, mas uma estrutura complexa com múltiplos níveis interconectados. O tamanho e a força dos tiranossauros permitiam-lhes acessar presas que outros não podiam caçar. Sua mordida podia esmagar ossos, dando-lhes acesso a recursos energéticos que outros predadores não podiam explorar. Isso reforçava sua posição dentro do sistema e permitia-lhes manter extensos territórios. Em regiões onde os continentes já estavam fragmentados, o poder dos grandes predadores também se tornou regional. Os tiranossauros dominavam grandes áreas da Ásia e da América do Norte, mas não se espalharam por todos os continentes. Em outras regiões, diferentes grupos de carnívoros ocupavam o papel de predadores de topo, criando sistemas paralelos de domínio. Essa distribuição do poder terrestre significava que o mundo dos dinossauros não era uniforme. Cada região tinha seus próprios governantes, suas próprias teias alimentares e seus próprios equilíbrios. Em alguns lugares, os tiranossauros não tinham rivais. Em outros, compartilhavam o controle ou eram ofuscados por diferentes competidores. O que permanecia constante era a organização do sistema. Em todos os casos, os grandes predadores ditavam o ritmo da vida. Sua presença influenciava a distribuição das presas, o movimento das manadas e a estrutura da paisagem. Onde quer que um grande carnívoro caçasse, o resto do ecossistema se adaptava. Era assim que o poder funcionava na era dos dinossauros. Não como uma dominação caótica, mas como uma rede organizada na qual cada espécie tinha um papel definido. Os tiranossauros, em suas diferentes formas e tamanhos, eram elementos fundamentais desse sistema. Em alguns lugares, meros atores secundários. Em outros, os verdadeiros governantes da Terra. Este mundo, repleto de hierarquias, competição e equilíbrio, foi o palco no qual os dinossauros atingiram seu ápice de domínio terrestre.
Um planeta governado por regras naturais claras, onde o poder não era herdado, mas conquistado todos os dias através da sobrevivência. Além do solo, asas, penas e voo. O domínio dos dinossauros não parou no solo firme. Enquanto grandes predadores controlavam os ecossistemas terrestres e as teias alimentares mantinham um equilíbrio preciso entre caçadores e presas, outro território começou a se abrir acima de suas cabeças. O ar, até então ocupado quase exclusivamente por insetos, tornou-se uma nova fronteira de expansão. E ali também os dinossauros deixaram sua marca. Muito antes de as aves modernas preencherem os céus, outros répteis já haviam aprendido a voar. Os pterossauros foram os primeiros vertebrados a conquistar o ar. Eles não eram dinossauros, mas compartilhavam uma origem distante com eles e o mesmo mundo. Suas asas não eram feitas de penas, mas de uma membrana de pele sustentada por um dedo alongado que se esticava como uma vela. Alguns eram pequenos, do tamanho de um pássaro moderno. Outros atingiam dimensões colossais, com envergaduras que rivalizavam com as de uma aeronave leve. Esses animais dominaram os céus por milhões de anos. Eles planeavam sobre costas, rios e florestas, caçando peixes, pequenos vertebrados e carniça. Sua presença transformou os ecossistemas, adicionando uma nova camada ao sistema de predadores e presas. Pela primeira vez, o controle do território era exercido não apenas no solo, mas também do alto. Mas enquanto os pterossauros governavam o ar, algo diferente estava tomando forma dentro da própria linhagem dos dinossauros. Alguns pequenos dinossauros carnívoros começaram a desenvolver estruturas que mudariam para sempre a história da vida. Seus corpos tornaram-se mais leves, seus braços mais longos e sua cobertura corporal mais complexa. As penas, que a princípio não serviam para o voo, começaram a desempenhar um papel fundamental. Essas primeiras penas não eram asas. Eram filamentos simples, semelhantes a pelos, que cobriam o corpo e ajudavam a reter o calor ou serviam para exibição. Com o tempo, em certos grupos, essas estruturas tornaram-se mais longas e organizadas, formando superfícies amplas nos braços e, em alguns casos, também nas pernas. O céu não foi conquistado de uma só vez. Foi um processo gradual, cheio de experimentos. Alguns dinossauros desenvolveram grandes asas, mas corpos pesados demais para voar. Outros eram pequenos e ágeis, capazes de planar entre as árvores ou lançar-se de alturas para descer suavemente. O ar tornou-se um novo campo de testes, onde diferentes espécies exploravam novas formas de se mover e sobreviver. Neste contexto, apareceu um dos fósseis mais reveladores já encontrados, o Archaeopteryx. Este animal combinava traços de dinossauro e de ave. Tinha penas e asas, mas também dentes, garras e uma longa cauda óssea. Não era uma ave moderna, mas também não era um dinossauro terrestre típico. Representava um ponto intermediário, uma evidência clara de que os dinossauros estavam começando a reivindicar o domínio do ar. A partir desse ponto, o número de espécies capazes de se mover pelo ar começou a aumentar. Alguns dinossauros planeavam usando asas tanto nos braços quanto nas pernas, como pipas vivas. Outros desenvolveram asas mais eficientes, capazes de gerar sustentação através do bater de asas. O voo propulsionado surgiu como uma consequência natural de corpos cada vez mais leves, asas mais amplas e musculatura adaptada ao esforço sustentado. Enquanto isso, os pterossauros continuavam a ocupar os céus. Por um longo período, ambos os grupos coexistiram. O ar encheu-se de diferentes formas, asas de membrana e asas de penas, planadores e voadores ativos, espécies pequenas e gigantes. O domínio aéreo não pertencia a um único grupo, mas era compartilhado entre múltiplas linhagens que exploravam o mesmo espaço de maneiras diferentes. As primeiras aves verdadeiras surgiram dentro deste mosaico. Eram pequenas, leves e extremamente ativas. Seus corpos eram otimizados para o voo. Ossos ocos, músculos peitorais poderosos e um sistema respiratório eficiente que permitia que o oxigênio fosse usado tanto durante a inspiração quanto na expiração. Essas adaptações não apareceram de uma só vez, mas foram reunidas gradualmente ao longo de milhões de anos. O voo abriu possibilidades inteiramente novas. Essas aves primitivas podiam escapar de predadores terrestres, acessar novos recursos e viajar longas distâncias. O ar tornou-se uma rodovia tridimensional, livre de muitos dos perigos do solo.
A expansão do domínio dos dinossauros havia atingido uma nova dimensão. Durante este período, o céu não era um lugar pacífico. Planadores, voadores desajeitados e aves cada vez mais eficientes compartilhavam o espaço aéreo. Algumas espécies especializaram-se em voos curtos entre árvores, outras em longas jornadas sobre lagos e costas. O céu fragmentou-se em nichos, assim como o solo firme havia feito anteriormente. As penas, que inicialmente serviam apenas para isolamento ou exibição, tornaram-se ferramentas multifuncionais. Elas permitiam a regulação da temperatura, a comunicação visual e, eventualmente, o voo. A capacidade de voar não era um objetivo original, mas uma consequência inesperada de adaptações anteriores. Diferente dos pterossauros, as aves herdaram comportamentos complexos de seus ancestrais dinossauros. Elas cuidavam de ninhos, protegiam ovos e exibiam comportamentos sociais avançados. Esses traços aumentaram suas chances de sucesso em um mundo competitivo e em mudança. Com o tempo, as aves diversificaram-se rapidamente. Surgiram formas adaptadas à vida aquática, outras ao planeio de longa distância e algumas ao voo rápido e manobrável através da vegetação. Enquanto isso, outros dinossauros alados ficaram presos em caminhos evolutivos que não levaram ao voo completo. O céu selecionava de forma rigorosa. O domínio aéreo não substituiu o domínio terrestre, mas o complementou. Os dinossauros controlavam o solo, o espaço aéreo inferior e, no caso dos pterossauros, até grandes altitudes. Nunca antes um grupo de animais havia ocupado tantos ambientes diferentes simultaneamente. Este mundo aéreo coexistia com vastas paisagens terrestres. Enquanto enormes predadores caçavam em rios e planícies, sombras aladas planeavam acima deles. O domínio dos dinossauros havia atingido sua maior extensão, terra e céu integrados em um único sistema ecológico. Nada disso aconteceu por planejamento. Foi o resultado de pequenas vantagens acumuladas geração após geração. Um pouco mais de pena, um pouco menos de peso, um pouco mais de força muscular. O voo emergiu como uma consequência natural quando todas as peças finalmente se encaixaram. Desta forma, o céu deixou de ser um limite e tornou-se outro território. Os dinossauros não dominaram apenas a superfície do planeta, eles também reivindicaram o espaço acima dela. Um domínio total e tridimensional que definiu um dos capítulos mais extraordinários da história da vida na Terra. Um sistema perfeito, milhões de anos em equilíbrio. Pelos últimos milhões de anos do Cretáceo, o planeta não era mais um território em formação ou um mundo em transição. A superfície terrestre estava totalmente estruturada, dividida em regiões bem definidas, separadas por mares amplos e estáveis, e ocupada por comunidades animais que funcionavam sob as mesmas regras havia muito tempo. Naquele cenário, os dinossauros não estavam se expandindo ou experimentando. Eles viviam em um mundo que já conheciam, adaptados a cada canto disponível de solo firme. Os continentes haviam adquirido formas reconhecíveis. A América do Norte e a Ásia dominavam o hemisfério norte, separadas por vastas extensões oceânicas, com contatos ocasionais em áreas próximas ao Ártico. A Europa não era uma massa de terra contínua, mas uma constelação de ilhas espalhadas, frequentemente inundadas por mares rasos. O nível do mar era alto, impulsionado por um clima quente e estável, sem grandes camadas de gelo nos polos. As águas penetravam profundamente nos continentes, criando mares interiores, extensas linhas costeiras e ambientes úmidos que influenciavam diretamente a distribuição da vida. Na América do Norte, um vasto mar raso atravessava o continente de sul a norte, dividindo-o em duas regiões separadas. A oeste, estendia-se uma faixa de terra rica em rios, planícies aluviais e florestas densas. A leste, outra massa de terra isolada desenvolvia suas próprias comunidades. Esta fragmentação não enfraqueceu os dinossauros. Pelo contrário, favoreceu a especialização. Cada região desenvolveu seu próprio equilíbrio ecológico, com espécies adaptadas a condições locais muito específicas. No hemisfério sul, a situação era diferente, mas igualmente estável. A América do Sul e a África haviam se separado definitivamente, embora durante certos períodos ainda existissem conexões temporárias através de arquipélagos. A Austrália permanecia tenuemente conectada à Antártida, que ocupava a extremidade mais ao sul do planeta. Essas massas de terra, cercadas por mares quentes, abrigaram ecossistemas independentes por milhões de anos.
com suas próprias faunas e uma sólida organização interna. Em todos esses territórios, os dinossauros ocupavam a Terra exclusivamente. Os oceanos eram dominados por répteis marinhos, peixes e tubarões, mas os dinossauros nunca conseguiram se adaptar à vida aquática. Esta limitação, longe de ser um problema, definia claramente seu domínio. Os continentes eram seu reino. Cada fragmento de terra emersa era povoado por comunidades completas de dinossauros, com herbívoros, carnívoros, onívoros e formas especializadas para diferentes modos de vida. A estabilidade climática foi um fator fundamental nesta organização. O planeta operava sob um regime quente, com temperaturas relativamente uniformes através das latitudes. As estações existiam, mas não eram extremas. Selvas, florestas e planícies estendiam-se amplamente, fornecendo alimento constante. A vegetação havia alcançado uma diversidade notável, com plantas com flores amplamente distribuídas, junto a arbustos, árvores e uma densa cobertura de solo que sustentava grandes populações de herbívoros. Esses herbívoros não formavam um grupo homogêneo. Em diferentes regiões, diferentes tipos de dinossauros se especializaram em consumir folhas, caules, ramos ou brotos rasteiros. Alguns viviam em grandes manadas, outros moviam-se em grupos menores. Sua presença moldava a paisagem, controlando o crescimento da vegetação e criando clareiras, caminhos e áreas abertas que influenciavam o restante do ecossistema. Sobre esta base, os níveis superiores organizavam-se. Os carnívoros ocupavam nichos bem definidos, desde grandes predadores até caçadores de médio porte e pequenos oportunistas. Cada ecossistema tinha sua própria hierarquia, adaptada às presas disponíveis e à estrutura ambiental. Não havia um modelo global único. O planeta estava dividido em províncias biológicas, cada uma com sua própria distribuição de poder. Na América do Norte, os ecossistemas eram dominados por comunidades altamente diversas, com múltiplas espécies compartilhando o mesmo espaço sem colapsar o sistema. Grandes herbívoros eram abundantes, permitindo a existência de grandes carnívoros, mas também de numerosos caçadores secundários e onívoros. Esta complexidade tornava as teias alimentares resilientes a mudanças localizadas. O desaparecimento de uma única espécie não implicava o colapso imediato do todo. A Ásia mostrava uma estrutura comparável. Sua proximidade intermitente com a América do Norte permitiu trocas faunísticas por longos períodos, gerando ecossistemas com traços semelhantes, embora não idênticos. As comunidades estavam bem estabelecidas, com espécies adaptadas a climas variados, desde zonas mais úmidas até regiões interiores mais secas. O resultado era um mosaico de habitats de dinossauros totalmente funcionais. No sul, os ecossistemas seguiam regras diferentes. A ausência de certos grupos presentes no norte permitiu que outros ocupassem esses espaços. Grandes herbívoros dominavam amplas áreas, acompanhados por carnívoros adaptados a caçá-los em ambientes abertos. Em algumas regiões, outros répteis não dinossauros assumiam papéis que no norte eram ocupados por dinossauros de pequeno e médio porte. Ainda assim, a estrutura geral permanecia reconhecível: teias alimentares completas, estáveis e bem definidas. A Europa representava um caso especial. Fragmentada em ilhas, abrigou comunidades isoladas por longos períodos. Nesses territórios reduzidos, os dinossauros adaptaram-se a recursos limitados. O isolamento prolongado favoreceu o surgimento de formas únicas, ajustadas a espaços pequenos e condições particulares. Cada ilha funcionava como um sistema fechado, com seu próprio equilíbrio interno, sem grandes trocas com o exterior. Apesar dessas diferenças regionais, o padrão global era claro. O planeta estava completamente ocupado por dinossauros em todos os ambientes terrestres disponíveis. Não havia grandes espaços vazios ou ecossistemas instáveis esperando para serem colonizados. Tudo funcionava dentro de um quadro familiar, mantido por milhões de anos sem mudanças abruptas. A diversidade alcançada era enorme. Existiam espécies de todos os tamanhos, formas e estilos de vida. Algumas estavam adaptadas para corridas de longa distância, outras para mover-se através de vegetação densa. Algumas viviam em grandes grupos, outras eram mais solitárias. Esta variedade não era caótica, mas o resultado de uma longa história de adaptação contínua a condições relativamente constantes. A coexistência entre as espécies era possível graças à partilha precisa de recursos. Cada dinossauro ocupava um nicho específico, reduzindo a competição direta.
Os sistemas haviam atingido um nível de refinamento que permitia altas densidades de vida sem desequilíbrios graves. O planeta funcionava como uma máquina ecológica bem ajustada. Neste mundo, os dinossauros não pareciam vulneráveis. Eles haviam sobrevivido a mudanças climáticas, à fragmentação continental e a profundas transformações ambientais. Seu domínio não dependia de uma única espécie ou de uma única região, mas de uma rede global de ecossistemas interconectados por processos semelhantes. Era um planeta totalmente dinossauriano, organizado, estável e diverso. Esta era a Terra naquele momento final de estabilidade prolongada. Um mundo no qual cada continente tinha sua própria identidade biológica, mas todos compartilhavam a mesma base: ecossistemas maduros, climas quentes e a vida terrestre estruturada em torno dos dinossauros. Não era um mundo em ascensão ou em declínio, era um mundo operando em sua capacidade total, sustentado por equilíbrios que pareciam destinados a durar.